Está começando mais um episódio do podcast Me Passa a Receita, o podcast oficial dos sabores de Curitiba. No episódio de hoje a gente vai aprender a fazer um delicioso pato com redução de vinho do Porto. Também a gente vai falar um pouco mais sobre vinho e sobre como o mercado de vinho aqui de Curitiba e do Brasil mudou. Eu sou o Vini, fundador de Sabores de Curitiba, estou trabalhando há mais de 15 anos com comunicação e gastronomia. O Sabores de Curitiba é hoje a maior plataforma e veículo de comunicação voltado exclusivamente para a gastronomia aqui em Curitiba. São mais de 500 mil seguidores em todas as nossas redes sociais e impactamos mais de 16 milhões de pessoas nesse último ano. A gente tem ainda um site, um guia e esse podcast que está na terceira temporada. Nessa temporada a gente tem a parceria do Centro Europeu. O Centro Europeu foi fundamental para o crescimento e evolução do mercado de gastronomia aqui de Curitiba. Se você tem vontade de saber mais e conhecer o curso de gastronomia ou de sommelier aqui do Centro Europeu, pode acessar o QR Code que está na tela ou acessar o link que está aqui na descrição desse episódio. Agora eu vou apresentar o convidado, meu amigo, grande chefe sommelier, uma das pessoas mais importantes do vinho aqui de Curitiba, André Porto. Ele vai nos ensinar a fazer esse pato delicioso e também a harmonizar com esse vinho, esse pinot que ele trouxe pra gente. Obrigado pela presença, chefe. Vamos pôr a mão na massa? Vamos. Então vamos lá. Então, chefe, vamos à parte boa agora. Quero saber que vinho você escolheu pra gente. Como a receita é de pato, não tenho muita gordura, só a parte externa do pato, então eu não vou precisar de muito tanino no meu vinho. Então eu escolhi um Pinot Noir, que é uma harmonização bem bacana para pato. Ele é um Casa Valduga Gran Reserva de 2020. Que é considerada uma das melhores safras do Brasil. Então agora eu vou abrir e vou servir esse vinho para a gente degustar ele. Tô vendo que é especial, a seleção foi boa. Opa! E agora eu já vou começar com uma polêmica já. Que é, a gente vai conversar sobre vinho, sobre gastronomia aqui, abordar a história do vinho aí nesses últimos 20, 30 anos. E uma das grandes polêmicas que eu escuto, já escutei mais, hoje em dia é menos, graças a Deus, que é vinho nacional tem qualidade? É bom? Desde 80 até aqui, o produtor brasileiro teve que correr atrás do prejuízo dele e em 40 anos aí, fazer o que os europeus já tinham aprendido em séculos, né? Então o Brasil saiu voando. Os produtores tiveram que identificar esses lugares, tiveram que trabalhar o campo, trabalhar muito o vinhedo para poder realmente ter uma uva de alta qualidade. Também ir buscar informação, modernizar vinícola e começar a fazer a parte mais difícil do processo. Se a gente pensa que a parte mais difícil do processo foi o campo e foi a vinícola, não. A parte mais difícil do processo é convencer o brasileiro de que a gente aqui no Brasil está fazendo vinhos excepcionais que são reconhecidos fora do Brasil. O Brasil hoje exporta vinho para a Europa, exporta vinho para a Ásia, para um monte de lugar. Os vinhos brasileiros são premiados em vários concursos. Vamos beber um pouco do vinho aí? Vamos, que eu só falo, né? Eu tô aqui vamos beber um pouco para ver, primeiro, como se comporta esse vinho, quero experimentar ele, para daí a gente entender também como que você faz a harmonização, como que a gente pode combinar, né? A harmonização de vinho não é uma coisa empírica. Não é uma ciência exata, ué? Ela acaba sendo quase exata. A gente tem 4 sabores básicos. 5, 6. Vamos ficar com 4, que é mais fácil. Doce, salgado, azedo e amargo. São os 4. No vinho eu vou ter esses mesmos 4 sabores. Por quê? Porque a gente só tem receptor na boca, porque gosto é um sentido químico, para esses 4 sabores. E agora eu vou servir para a gente esse vinho. Então, você vê pela cor dele, ele já é um vermelho que está granada, meio atijolado, que é o que demonstra essa evolução. Então, quando a gente vai degustar um vinho, a cor do vinho, ela entrega para nós como é que está a evolução desse vinho, se ele é um vinho jovem, um vinho maduro, muitas vezes até um vinho que já passou
do melhor momento para ser consumido. Então, a gente vai provar esse Pinot Noir. Vamos brincar de degustação técnica? Vamos. Então, a primeira coisa que a gente olha é a cor do vinho, como eu falei. Normalmente, em cima de uma superfície branca, eu vou aproveitar a minha manga. Então, eu vejo que a borda dele, ela está começando a ficar um pouquinho mais clara, desbotada, alaranjada. Então, isso demonstra que o vinho está com uma boa evolução. Fora isso, o vinho está límpido, não tem nenhum tipo de suspensão. A segunda parte, que é a grande viagem do negócio que o povo adora, é a parte do olfativo, exatamente. Eu, quando eu estou lidando com vinho mais evoluído, eu costumo ter aromas um pouco mais complexos, que às vezes as pessoas estranham um pouquinho. Então, você tem a fruta, mas já não é aquela fruta fresquinha. Já é uma fruta em compota, uma geleia de fruta, uma fruta super madura. E isso é o quê? Um treino. Isso é o que a gente chama de litragem. Né? Do mesmo jeito que piloto de avião precisa ter hora de voo, a gente tem que ter litragem. E aí a gente vai tendo outras coisas. A gente percebe a presença da madeira, a gente percebe alguma coisa que vai trazer para o nariz alguns aromas tipo baunilha, chocolate, que é do tempo de barrica. Mas agora a grande sacada é a boca, porque na boca eu tenho uma conversa do teu paladar com o teu bulbo olfativo. Então as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, sabor e aroma. Então, a gente vai girar. Por que você gira a taça? Não, é porque eu quero fazer o oxigênio passar. E eu vou fazer aqui. Então a gente percebe o tanino, mas ele é delicado. É um tanino bem elegante. Esquenta a boca um pouquinho, mas a gente sente a salivação na lateral. O vinho está entregando exatamente o que a gente precisa para a gente se divertir aqui no fogão. Para fazer a receita. Né? Legal. Então, esse é o cara que vai me inspirar para eu construir o prato que a gente... Você escolheu primeiro o vinho. Primeiro o vinho. Depois a receita. Porque aí eu fico numa zona de conforto. Quando a gente cozinha para o vinho conta pra gente que prato que ele quer. E você simplesmente faz o que ele está te mandando fazer. Legal. Então é um raciocínio diferente, mas é mó barato fazer isso aqui. Vamos ver até o final da receita se a gente vai tomar a garrafa toda. Ainda vai ter vinho se a gente vai tomar, para receita. Deixa eu pegar minhas batatas aqui. A receita, você falou para mim que são 3 partes, basicamente. Ela vai estar sendo dividida em 3 partes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a guarnição. Então, a guarnição é aquilo que acompanha o prato. Normalmente, você não harmoniza vinho com guarnição. Então, a guarnição é o que a gente chama de ingrediente neutro. Eu vou fazer um pirê de batata usando uma técnicazinha um pouco diferente que eu aprendi e que deixa o purê super gostoso. Então vamos lá. Só pegar a minha espátula. Agora a minha pergunta é: essa técnica você aprendeu no curso de chefe de cozinha que você fez aqui? Aprendi no curso de chefe de cozinha. Aliás, eu não falei, mas eu sou formado aqui pelo aluno do Centro Europeu. Faz bastante tempo e eu aprendi isso aqui. Quando você sabe a técnica, você é capaz de aplicar essa técnica em N coisas. Então aqui eu estou fazendo, porque eu acho legal, um pirê com batata inglesa e abobrinha. Mas eu podia fazer isso com qualquer tipo de amido. Aqui tem o meu brinquedo. O meu brinquedo é exatamente essa minha peneira aqui. Então, é fácil de achar essa peneira? Nas boas lojas do ramo você acha. Então olha o que a gente vai fazer. Você vai esmagando. Vou esmagando e vou passando na peneira. Por quê? Porque o meu purê vai ficar super liso, que é o que eu quero dele. Por quê? Porque eu consigo trabalhar melhor a textura desse purê e vai ficar bem firme. E aqui a gente vai passando aqui as batatas, é super rápido. Às vezes as pessoas têm em casa aquele... de amassar, eu tenho em casa daquele. Também é legal, mas aqui... Aí fica mais... é outro fica mais sedoso, assim, fica... Você vai ver. Isso aqui é outro nível, é outro brinquedo. E eu queria saber um pouco mais, a gente está aqui na sede de gastronomia do Centro Europeu, que também tem curso de sommelier. Também tem curso de sommelier. E eu queria que você me falasse um pouco como essa relação do
curso de sommelier do Centro Europeu ajudou a evoluir o mercado também, né? Porque Então, o mercado, que nem você falou, o vinho no Brasil é dos anos 80, mais ou Isso. menos. Então- A minha mãe contava para mim que ela tomava vinho, aquele da garrafa azul, Isso, Lisbon Milk. é disso que eu vou te falar. Aí começou um projeto onde a gente percebeu que se a gente quisesse que o mercado do vinho evoluísse, a gente tinha que dar informação para as pessoas. Porque quando você sabe o que você está consumindo, fica mais gostoso, fica mais fácil. Então, se a gente quisesse que o mercado do vinho crescesse, a gente tinha que ensinar as pessoas. Ensinar a beber vinho, ensinar a escolher vinho, ensinar as diferenças entre os vinhos, e ensinar para que cada vinho servia. Ou seja, cada vinho resolve uma coisa. Começou a haver também, por parte dos restaurantes, isso que é legal, um entendimento de que vinho dava dinheiro. Então, se você fosse pensar no prato mais caro da casa, digamos que hipoteticamente ele seja R$100. É o teto. Agora, se eu falar de vinho, eu não tenho teto. E o vinho, você não precisa cortar, picar, não tem validade, entre aspas. É um negócio que está na prateleira, você pega, abre e serve o camarada. Só ficou para você o trabalho de convencer o camarada de que a refeição dele ia ficar muito mais legal com o vinho. Então esse foi o trabalho. E a gente precisava formar mão de obra para multiplicar isso aí. Então começou o curso de sommelier, que junto com o curso de chefe de cozinha, também começou a mostrar essa sinergia. Aí sim. Então agora eu preciso daquela panelinha ali atrás. Então veja que o negócio aqui já está bacaninha. Então, essa peneirinha você precisa ter em casa, ela vai mudar a sua vida, é verdade. Vou comprar, depois essa não vai usar mais. Não vou usar Então mais. vamos colocar aqui. Aqui está você e aqui está você. Então, aqui eu tenho Agora a parte da receita. parte da receita. Aqui eu tenho a minha batatinha bonitinha e eu vou colocar um pouco de manteiga gelada aqui. E aqui, ó, ela vai derreter e você vai ver que bacana que fica. Ó, já ganhei um monte de tempo usando a minha peneira. Tá lisinha a batata. Lisinho, ó. Aqui eu vou cuidando para não queimar e a gente vai mexendo. À medida que a gente mexe, você vai ver que ele vai soltar inteiro do fundo da panela. É muito rápido quando você vai pelo caminho certo. Ó, só de você ver ele. Ó. Essa parte é a mais fácil. Essa é mais Essa é mais fácil. Depois vai ter o molho. que também é fácil. Também é fácil? Também é fácil. E Quando- grelhar o pato. Também é fácil. Também. Não, tem que acertar o ponto do pato, que não, Não, é mas- lá. Não, temos truque. Então quero saber o truque. Ó, eu já vou me servir aqui pela segunda vez Vamos, aqui, porque ó. nós estamos bem. Vinho. Ó. Ó que coisa mais fofa, mais querida. Eu coloquei um pouquinho de leite aqui. E aqui eu estou trabalhando ele, estou airando ele. E a minha ideia é que ele solte da panela. Esse aqui é o que os ingleses e os americanos chamam de mash. É diferente do nosso purê de batata. Ele é firme, mas ao mesmo tempo ele é sedoso. Diferente do francês lá, do aligot, que vai bastante Vai, queijo, que daí você vê que fica eu não bem. coloquei nada, eu não quis fazer. Ó, como é que ele solta o danado, ó. Porque se você colocasse queijo, ele já ficava um pouco mais pesado, Vai, talvez e o dava vinho... para colocar em algumas receitas gema de ovo também, que fica bacana. Noz moscada, você pode fazer várias linhas aí com o teu pirê. Mas olha que barato, ó. Solta bem da panela. Solta! Essa massinha de pão, ó. Salzinho. Finalizando, falta um pouquinho, que eu quero que ele tenha um pouco da doçura, por causa daqueles sabores que eu estava te explicando. Então aqui eu vou trazer uma certa doçurinha para o prato. Então aqui tá bacana, nosso purê tá feito, eu vou colocar ele no forno ali para ele não esfriar, mas olha que barato. Tá bonito. Tá.
mostrar para a câmera ali como ficou. Tomando um vinhozinho para me reidratar. A gente brinca para molhar a palavra. Agora nós vamos fazer um molho. Aqui tem uma outra técnica que é muito bacana, que é o seguinte: às vezes eu preciso fazer um molho de fruta, mas eu não tenho fruta. Por quê? Não é época, porque eu estou com preguiça de ir atrás da fruta. Então o que eu faço? Eu vou criar, a partir de uma geleia, um molho de fruta. Então isso aqui é bacana. Geleia é meio mais fácil de ter em casa. Bem mais fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar vinho branco na minha panelinha. Qualquer vinho branco. Qualquer vinho branco. E detalhe, né? Seco. Isso. Esse é um detalhe. Segunda parte o segundo detalhe da é o receita. seguinte. Você cozinha basicamente com o vinho que você vai beber. Então, por exemplo, eu não vou fazer isso aqui com o vinho que está dentro da minha geladeira faz 6 meses. Eu vou colocar aqui a minha geleia, exatamente. A princípio pode ser a que você quiser, gostar, morango, porque frutas que acontece? vermelhas. A geleia é a polpa da fruta, aonde você coloca alguma coisa para aglutinar. Então, pectina, enfim. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou voltando ao estado, né? Ao estado natural. E eu vou ganhar também uns pedacinhos de fruta aqui. Então aqui, ó, você está vendo como é que ela vai dissolvendo? E esse molho, além da fruta, você vai fazer, vai usar... Agora eu vou começar a trabalhar. Você lembra que eu falei das notas que eu queria? Então aqui esse molho, ele é bacana porque eu vou trabalhar a questão da doçura, mas também a questão da acidez. Exatamente porque carne de pato e de porco também, para mim, né, ela pede alguma coisa adocicadinha, uma doçurinha, e ela vai combinar super bem. Então aqui, ó, eu vou desmanchando a minha geleinha, ó. Tem uns pedacinhos de fruta também que vão ficar legais. E eu tô com ela aqui, ó. Agora eu vou colocar o meu vinho do Porto. O vinho do Porto é um vinho licoroso, eu tenho uma graduação alcoólica mais alta, mas eu também tenho doçurar. Então aqui eu vou brincar um pouquinho com essa coisa da doçura. Agora eu vou trazer um pouco de aroma para dar uma quebrada, para deixar, digamos, com um fundinho de mistério no meu molho. Eu vou colocar um pouquinho de suco de laranja para trazer alguma coisinha mais misteriosa para o meu molho. Agora eu vou fazer uma outra coisa aqui. Eu vou colocar um pouquinho, mas aí você tem que ser cirúrgico, de vinagre balsâmico, onde eu tenho doçura e tenho acidez. Só um pouquinho. Você vai ver que isso aqui é muito fácil e muito rápido. Agora ele vai reduzir, vai começar a encorpar, até ele começar a soltar do fundo da minha panelinha. Eu vou fazer uma outra coisa aqui, que é deixar um pauzinho de canela um pouquinho aqui dentro. Para harmonizar pratos, assim, quanto mais complexo, né? Depende do vinho e depende do prato. Como a gente estava conversando, você viu o vinho aqui, né? Trouxe o vinho para a gente e aí você pensou na receita. Exato. Quando o sommelier ou quando o consumidor chega lá e já tem o prato definido já. Então, daí você vai trabalhar em cima do quê? Dos elementos do prato que são o que a gente chama de tônica de harmonização. Então, a questão da gordura, ela faz uma diferença danada quando você vai escolher ou optar entre tinto e branco. Então, a gordura do alimento que você está degustando. A maneira como ele é preparado, grelhado, ele fica legal com coisa que tem madeira. Se for grelhado em carvão, mais ainda. Se for alguma coisa que eu cozinhei durante muitas e muitas horas, eu vou precisar de tanino e vou precisar de álcool, porque eu vou ter um prato mega super consistente. Então, a partir disso, eu vou definir a estrutura do meu vinho em primeiro lugar. Se eu quero um vinho leve, um vinho de médio corpo, um vinho encorpado. Você definiu textura. Você definiu se é branco, se é tinto, definiu a estrutura, definiu o grau de maturidade desse vinho, aí o resto vai estar relacionado com a tua
É porque o mundo do vinho, que eu acho legal também, é que ele é imenso, E né? é aberto, É ele muito não é uma grande, questão né? fechada. É. Agora eu vou tirar o meu pauzinho de canela daqui e vou fazer uma coisa surreal. Ah, Eu vou engrossar esse meu molho com chocolate. com chocolate bem amargo, 70 de cacau. Aham. E eu vou emulsionar o meu molho com chocolate amargo. Por quê? O cacau vai ajudar na consistência do meu molho. Vamos ver se foi o suficiente. Vamos ver. Só até pôr um pouquinho mais. E o pato? Me conte do pato. O Agora é o pato não é uma carne muito comum. Não, as pessoas aqui no Brasil não conhecem ou não costumam comer pato. Mas você tem o pato assado, que aqui em Santa Catarina, por exemplo, eles usam marreco, tal, que é bom pra caramba. Pato recheado, você tem a coxa, a sobrecoxa. Então, e é uma carne muito saborosa, eu acho, pelo menos. Uhum. E eu percebo na carne de pato uma gordura mais adocicada. Então daí a ideia de eu fazer essa brincadeira aqui. Isso aqui, ó. Se ficou a paletinha, teu molho tá bacana. Bom. Isso chama napê. Pega um pouquinho aqui, tá quente. Só engrossando ele um bocadinho mais. Nossa! Dá pra sentir o chocolate. Tudo! Isso aqui é... Dá pra sentir o chocolate, dá pra sentir a fruta. Nós fizemos isso aqui em 5 minutos. O vinho. Nossa. Isso aqui você coloca em cima de porco, você coloca em cima de frango, de cordeiro, eu acho que até fica bacana. Uhum. Isso aqui é maravilhoso. Aqui ele já tá legal, porque quando ele esfriar, ele vai dar uma encorpadinha a mais. Então, já tá legal. Eu tenho até umas frutinhas para colocar em cima, ok? Então, molho pronto, vamos pro pato. Bom, vamos fazer pato. Primeira coisa, precisa de um pato de boa qualidade. Uhum. E aqui a gente acha, que eu falei de Santa Catarina, tem a Germânia, que tem um pato assim, de uma baita qualidade. E eu uso esse fornecedor. É mais fácil de achar hoje em dia no mercado, por causa da Vila Germânia tá na... Sim, tá super bem distribuído em Curitiba. Uma outra coisa importante é que qualquer carne que você for grelhar, tal, ela tem que estar na temperatura ambiente. Porque senão eu vou dar um choque térmico aqui na minha frigideira. Em vez de grelhar, eu vou cozinhar. No caso do pato, ele tem essa camada de gordura. E isso aqui é sabor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele bonitinho. Vai fazer um xadrezinho aqui na pele do pato. O importante é não cortar a carne. Ó. Agora eu vou fazer no sentido transversal, contrário. Está acontecendo no mercado hoje. Então a gente tem aí as pessoas comendo menos. Uhum. E a gente tem as pessoas bebendo menos. Então aqui eu fiz de um jeito que eu vou poder fazer com que o sal penetre aqui e alcance a carne do pato. A gente tem as pessoas comendo menos e as pessoas bebendo menos. Então a gente tem também um certo receio por parte do mercado. O que vai acontecer, né? Quando a gente fala de vinho, se eu for pegar a história, a Itália na Idade Média tinha um consumo de vinho de 450 litros per capita. 450 litros? Sim, todo mundo. Por quê? Porque beber água era perigoso, porque a água era contaminada, então tinha um monte de problema. Então, 450 litros per capita. Eu acredito que eu bebo mais do que isso todo ano, mas enfim, era a média. Nem precisou passar um óleo, nada. Não, a gordura mesmo. Isso, e a frigideira ela está levemente aquecida, não está tão pelando assim. O que acontece? Olha que coisa mais linda. Eu vou dar uma ajudinha para a natureza e vou aromatizar a minha gordura. Um tomilho. Um alecrim. Alecrim. E um alhozinho com casca, porque eu não quero que ele queime. Mas olha que coisa mais linda. Legal. Olha o barulhinho, isso aqui é poesia. Vou fazer uma pergunta para você que é do métier. Qual é o consumo per capita de cerveja no Brasil? Se eu estou juntando cerveja mainstream lá com cerveja artesanal, fala um número para mim. O consumo per capita anual de cerveja, não é o quanto você bebe, é a média.
sei lá, uns 30 litros, Ana? Não, pode dobrar e pôr mais um pouco. Uns 80. 65, 65. 70 litros. Mas se for pegar a Bélgica, é 100, 120, por aí. Aham. Qual é o consumo de cachaça no Brasil? Per capita. Lembrando que cachaça tem 40% de álcool. Eu assim, né? É que a gente às vezes não tá no meio, assim, tipo, Mas eu não sei. Me diz o número, vai. Eu chutaria que é menor que cerveja. Quanto que você acha? Uns 40. Não, também. Muito. Muito. 12 litros 12. de cachaça. O que isso significa? Que ano passado você tomou 12 litros de cachaça. Aham. Se você não tomou, alguém tomou 24. E por aí afora. E quando a gente fala de vinho? Vinho você sabe, né? Vinho. Vamos falar então em torno de 30. Pouco? 20? 2. 2? O consumo per capita de vinho no Brasil é 2 2 litros litros por pessoa. Região Sul, 6. Região Sul e Sudeste juntas, 4. Consumo É de muito pouco. espumante no Brasil, 0,9. Nossa. E se eu for fazer uma comparação de vinho tinto com vinho branco, o vinho branco ainda está crescendo um monte todo ano, mas ainda é pouco. Então, se eu olhar o copo meio cheio, eu falo assim, cara, que Tem desgraça. muito espaço para crescer. Exato. Tem muito espaço pra todo crescer. mundo fora do Brasil está olhando para nós. Uhum. Agora eu vou virar ele, ó. Eu vou dar um teco aqui embaixo dele, depois a gente vai deixar descansar. Eu acho que é legal também a gente abordar aqui que o curso de sommelier do Centro Europeu também não é só para quem quer trabalhar na área. Não. Muita gente que vem aqui Quando- e faz o curso é porque se apaixonou pelo Se apaixonou vinho, pelo começou vinho. a gostar, quer Com entender vinho, mais. Com vinho você aprende história, geografia, química, biologia, uma porrada de coisa. Porque o vinho não é só uma É bebida. um ecossistema O vinho todo, é um né? sistema todo que você começa a conhecer e se apaixonar por ele. Aqui já deu. Como toda carne, o nosso patinho aqui, ele vai precisar Descansar. descansar. Vou botar ele aqui. E nós vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar esse cara aqui. Cobrir ele aqui, ó. Com papel alumínio para ele descansar. Só descansar e não perder temperatura. Para não perder temperatura. Vamos ver o que nós fizemos? Vamos ver como ficou aí. Vamos ver Vamos como montar o prato agora. Vamos. Não, se o pessoal de casa fizer essa receita com esse vinho, ele Não. convidar, pô, é Bicho, elite. não tem o que falar, né? Aqui é nobreza absoluta. Vamos lá. Eu vou tirar, ó. Ó, o ponto. Carne de pato, você tem que servir ela mal passada. Então, se você tem algum problema com isso, vai ser difícil. Porque se você deixar passar do ponto, ela fica dura, né? Você estraga. E vamos montar o nosso prato. Vou pegar esse molho e vou fazer uma caminha aqui com ele. Vou fazer essa caminha aqui para o meu patinho. Aí eu vou colocar o dito cujo aqui. Vou ajeitar ele aqui. Agora fazer isso aqui e consumir o ralador. Finalizar com Opa, zeste de laranja, ó. pato com laranja é um clássico. Você veja que são coisas que classicamente elas se combinam, só que às vezes a gente faz a distribuição delas De forma de diferente. forma diferente. Eu joguei Legal. laranja no zeste, joguei laranja no molho. Uhum. E essa é uma combinação clássica que você acha que sempre vai dar certo? De Né? pato Então, com pinot ou Pinot, não? Depende. Depende do pinot. Aqui eu escolhi um pinot generoso. Igual uma das combinações por contraste que eu aprendi uma vez com um sommelier, que é queijo de mofo azul com vinho do Porto. Vinho do Porto, sal,
com doçura. Sal com doçura. Um contraste absurdo, assim, gostoso, né? E aqui a gente vai ter uma coisa bem profunda. Então nós finalizamos o prato. Boa conversa, bom vinho e companhia e comida boa. Agora vamos provar o prato. Provar. Então, ó, o que a gente faz? Primeiro a gente vai na comida, a gente pega tudo que tem no prato. Vamos lá. Tem um pouquinho do pirê também. Vou te falar que o cheiro ficou maravilhoso. Agora o bacana é a gente tentar perceber no preparo tudo que a gente fez, todos os ingredientes. Pra sentir tudo junto. Uhum. Textura do pato, bacana. Detalhe da canela, chocolate. A laranja dá aquele toquezinho final. Estica o paladar. Ele ficou com o sal, o doce e o azedo bem em evidência. E o legal do vinho é que ele não rouba a cena, né? Tudo se completa. Vou te falar que se você fizer essa receita em casa, você vai conquistar qualquer um. Que ela tá muito boa, chefe. Você viu? É rápido. É rápido. É rápido. E se você seguir ali os truquezinhos, é um negócio que você faz ali brincando, papeando, batendo papo. Só que o problema só é que a pessoa vai ter que ter 2 garrafas dessa. No mínimo. 2, porque daí uma cozinhando e outra comendo o prato. Isso aí, chefe. Muito obrigado pela participação, pelo prato que tá uma delícia. E espero mais vezes. E eu agradeço muito aqui a vocês pela oportunidade de a gente estar falando, a gente está dizendo para as pessoas um pouco do que a gente sabe, do que a gente vive no dia a dia do mercado e que a gente ouve por aí, que em termos de burburinho, né? Como é que a gente vê isso, para onde a gente acha que as coisas vão, né? Legal. Mas assim, quando você não souber o que fazer, toma vinho. Obrigado. Espero vocês até o próximo episódio.